Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu vou dar uma aula hoje que vocês, quando eu dou essa aula presencialmente, a turma sempre fica cheia de perguntas. Então, eu acho que eu vou trabalhar aqui, que aí vocês podem parar o vídeo, voltar, vocês anotam todas as perguntas que vocês tiverem, a gente se encontra e conversa sobre elas, tá? Mas eu vou colocar algum material de referência também para ajudar. Quem está começando a trabalhar com audiovisual, começa a entender que existe uma coisa chamada direito de imagem, autorização do uso de imagem, licença de uso de imagem. Quando eu falo sobre isso, até compreende tranquilamente, mas daí quando eu entro na parte do direito de imagem de criança, sempre se cria uma série de receios. Então, eu organizei uma aula aqui, vou mostrar para vocês, e a gente vai parando e falando, né? Para ver o que é que vocês vão compreender disso, o que eu preciso complementar depois. Vamos lá, então. Ó. Captação audiovisual, direito de imagem. Um dos livros que eu coloco na bibliografia de vocês é esse manual para produção de vídeo. E lá tem alguns exemplos de autorização que vocês podem usar. Na nossa pasta também tem exemplos que eu disponibilizo para que vocês trabalhem, porque as licenças normalmente são feitas por advogados que trabalham a questão legal mesmo do que diz Código Civil e assim por diante, tá? Então vejam essa aqui, ó, autorizações. Você entrevistou pessoas, gravou algum evento importante ou fez alguma dramatização com seus colegas? Bem, independente da sua escolha, terminada a gravação, é hora de pegar as autorizações de uso de imagem de todos que aparecem no seu vídeo. Este documento deve ter validade jurídica e conter nome, telefone, CPF. Se seus colaboradores forem menores de idade, quem deve assinar são os responsáveis, pai e mãe. Os dois, ou avô e avó, ou tio e tia, ou mãe e mãe, ou pai e pai. Por que eu digo isso? Porque normalmente, na maioria dos casos, embora nós vivamos num país onde há milhares de filhos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, quando tem dois nomes, os dois têm que assinar. Quando são separados, os dois têm que assinar, né? A mãe é a mãe, ou o pai, e assim por diante. Então é importante isso. No caso da pessoa maior de idade, ela mesma assina, coloca ali CPF, endereço, telefone, RG e assina. Quando é menor de idade, menor de 18, sempre os responsáveis que vão assinar, normalmente têm autorizações com textos específicos para isso, tá? Vejam lá. Eu me baseei nessa aula num artigo do professor Eduardo Altomare Ariente. É muito legal esse artigo, vou disponibilizar para vocês. Acho que seria legal se vocês lessem o artigo inteiro. Eu fiz aqui um resuminho, a partir do que ele diz, a partir do que eu vivenciei tanto em televisão quanto em produtoras de vídeo, trabalhando em documentário, a partir do que se pratica também, né? Direito de imagem e ética jornalística é o trabalho dele, né? Então, o que é importante compreender, galera? O direito de imagem se refere a toda e qualquer projeção de um indivíduo que possa distingui-lo numa coletividade. Ao contrário do que se pode parecer numa primeira impressão, o direito de imagem não visa apenas a resguardar a projeção da fisionomia facial, mas qualquer modo de identificar uma pessoa num determinado contexto. Então, vocês vão fazer lá uma entrevista, vão lá cobrir uma festa, uma feira, uma exposição, claro que isso quando o Covid acabar, né? Quando a gente puder sair na rua. E daí vocês resolvem fazer um close numa pessoa e aquela pessoa quase vira um personagem lá da imagem de vocês, da imagem em movimento. Eu distingui essa pessoa da coletividade. Não são vários rostos, tem um rosto. Ou não são vários braços, tem um braço. Ou não são vários bumbuns, tem um bumbum, né? Falando de pessoas que fazem imagens muitas vezes machistas e que não têm noção do que estão fazendo. Se eu distinguir essa pessoa na coletividade, pela roupa, pelo cabelo, pelo que quer que seja, eu preciso ter o direito de usar essa imagem dela. Aqui tem um exemplo que eu trago para vocês, que é uma foto sem direito de imagem. E eu trago esse exemplo para mostrar que, em casos em que a notícia é muito importante, que aquela imagem é relevante para a compreensão da notícia, eu não vou pedir autorização. Aqui, não sei se vocês sabem, é o ex-governador do Paraná, Beto Richa, e a esposa dele. Quando houve pedido de prisão para os dois, o Alexandre Mazo, da Gazeta do Povo, da editoria de política, tirou essa foto com os dois chegando na delegacia. A gente não identifica praticamente nenhum dos dois, mas a gente sabe que é os dois porque, naquele contexto, naquele momento, a gente acredita nesse repórter. O repórter não vai chegar, governador, posso
publicar sua foto, nesse caso, o que a justiça tem entendido e vai entender é que essa imagem foi fundamental para mostrar o momento em que os dois chegaram à delegacia. Então, não precisa ter autorização de imagem. O valor jornalístico é real, né? É honesto. Quando você conversa com pessoas que não são especialistas em direito de imagem para vídeo, para televisão, elas às vezes vão olhar o código e vão fazer interpretações. Mas tem uma coisa que existe no Brasil que é jurisprudência. Então, o código diz e a jurisprudência confirma, né? Então, o Código Civil de 2002 vai dizer que, no artigo 20, salvo se autorizadas os necessárias à administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Se esse cara aqui a gente dissesse que era o Beto Richa e não é, e ele não foi preso, aí infringiria aqui, a gente feriu a honra de uma pessoa, ou enfim, ela pode entrar na justiça. Mas sempre ela pode entrar na justiça, não significa que ela vai ganhar uma ação. Em termos gerais, a proteção do direito de imagem significa o direito à presunção de inocência. As pessoas, em regra, têm o direito de escolher de que maneira e em quais ocasiões devem aparecer em público. Isso é bem importante, pensando do ponto de vista legal. Pensem vocês, né? Estão em casa fazendo alguma coisa ou estão fazendo o que quiserem fazer e de repente chega um cinegrafista, faz uma imagem, coloca no ar descontextualizadamente e já era, né? Eu gosto de contar uma história. Eu não me lembro quantos anos eu estava fazendo, mas meu aniversário é 22 de fevereiro. Podem dar parabéns nesse dia que eu gosto. O meu marido foi almoçar no shopping, ele trabalhava perto do Shopping Barigui, aqui em Curitiba, o almoço dele era, sei lá, meio-dias, umas duas, sei lá o que era. E aí ele estava olhando uma vitrine para escolher um presente. E ele foi lá e fez isso. Ele não viu, mas tinha uma equipe de reportagem fazendo matérias sobre as promoções de fim de verão, né? Porque meu aniversário é perto do carnaval, já é fim do verão. E aí, no off, onde ele apareceu sem saber que estava sendo filmado e que os amigos viram e falaram para ele, a frase era assim, ó: muita gente aproveitou a tarde no shopping para fazer compras. Meu marido não aproveitou a tarde no shopping para fazer compras. Ele estava fazendo compras na hora do almoço. Então, assim, e daí, né? Como é que eu falo uma frase dessa, mostrando uma pessoa, e as pessoas estão trabalhando, e aí o chefe vê e fala assim, então você não foi trabalhar? Então você estava matando trabalho, né? Então, assim, você pode criar um complicador. Então, a questão ética é muito importante, eu tenho que cuidar muito. Um outro exemplo, eu estou fazendo matéria sobre, sei lá, usuários de drogas, e aí eu faço algumas imagens, ou traficantes, né, que é mais complicado. Faço algumas imagens e entra uma pessoa que não tem nada a ver, porque eu não sei exatamente onde é que as pessoas estavam vendendo, e aquela pessoa é transformada num traficante. Então, essa ética de saber o que eu vou falar no meu off para mostrar uma pessoa, ela tem que ser constante na vida de vocês. E aqui vocês têm que pensar em todos os preconceitos que a gente gera com a imagem, né? Com relação à gordofobia, com relação a uma série de questões. É bem importante. Faço uma matéria sobre aumento do número de HIV. E aí filmo pessoas na rua e aparece o rosto das pessoas. Eu estou querendo dizer que aquelas pessoas que eu estou filmando têm HIV. E isso, não estou falando por preconceito meu, mas vai causar preconceito nas pessoas. Então é bem importante a gente ter essa noção ética. Eu sempre vou dizer para vocês que a ética é a coisa que a gente tem que perseguir, aquela luz que a gente vai perseguir. O jornalismo investigativo vai usar muitas imagens sem autorização, né? Então aqui, matérias de jornalismo investigativo com emprego de câmeras escondidas, tanto sobre expedição fraudulenta de carteiras de motorista ou exploração de máquinas de caça-níqueis, como também para evidenciar a qualidade da prestação de serviços públicos de saúde, educação, transporte e saneamento básico, é um recurso muito usado, mas tem que ser usado com muito cuidado para a gente não correr o risco de demonstrar situações que não existiram. Um dos momentos mais importantes da televisão com o uso de câmera escondida foi esse flagrante de agressão de policiais na favela naval de Diadema. Eu não vou clicar nesse link, vocês vão clicar e vão assistir. Havia um grupo de policiais em Diadema que fazia uma espécie de blitz, e as pessoas que iam chegando por ali, segundo as imagens que a gente viu, que foram filmadas sem que os policiais vissem, de um daqueles prédios ali perto de onde eles estavam, eles torturavam uma série de pessoas, e assim, são cenas horríveis, horríveis. A pessoa chega e começa a apanhar.
este tipo de flagrante que a gente está vendo muito, principalmente em São Paulo, e assistam o telejornal que vocês vão perceber hoje, em agosto, setembro de 2020, a gente está vendo muitos flagrantes com câmera que o policial não sabe que está sendo filmado, porque se ele souber também, acontece da gente ver ele indo lá tomar o celular, né? Tem mostrado muito. Agressão policial, exagero, excesso, são imagens horríveis que só existem porque tem alguém que está filmando com câmera escondida, isso é muito comum. Agora, nenhum de nós vai lá perguntar, né, para os policiais que estão agredindo se eles nos permitem usar as imagens. Neste caso, de flagrante, a gente vai usar porque o valor da notícia, o valor de denunciar um crime é bastante relevante porque tem interesse público. Casos de câmeras escondidas ou ocultas em que haja interesse público inequívoco podem ser usados porque entendemos haver autorização tácita. Autorização tácita é uma autorização que existe independente de eu perguntar para alguém, de alguém assinar. Isso porque não seria razoável, então, perguntar aos PMs de Diadema, envolvidos no caso da favela naval, se desejavam ou não ver suas imagens exibidas no Jornal Nacional. Consentimentos. O uso mediante consentimento... Nossa, a gente está errado consentimento aqui. Eu já falei para vocês que eu tenho um problema sério, que é um problema desde que eu nasci, né, até o terceiro, quarto ano do ensino fundamental, eu escrevia certo com S. E assim, com o tempo foi melhorando, mas vocês podem ver que aqui ainda não melhorou, né? Tem um problema. Eu não vou parar esse vídeo, eu tô contando para vocês, acho que contar as nossas vulnerabilidades não tá errado. É interessante que a gente faça isso, né? Que a gente não fique pensando que todo mundo é perfeito, senão a gente fica olhando pro outro e achando que o outro é ótimo e a gente não é. Eu tenho realmente um problema, nunca foi diagnosticado como doença, e que às vezes, né, eu vou escrever sessão e não sei se escreve com C cedilha, com 2 S, como é que é, e eu tenho que descobrir como é que é. Então, aqui tá errado, consentimento. Vou consertar para deixar para vocês na pasta. Então, tem consentimento tácito, expresso e expresso com propósitos comerciais. O consentimento tácito é aquele que eu entro, por exemplo, para filmar numa partida de futebol. A gente sabe que as partidas de futebol, elas são transmitidas, né? Todo mundo sabe disso. Tem lá uma Atletiba e vai ser transmitido. Então, eu entrei naquele estádio, eu sei que a minha imagem pode ser gravada. Isso é bem importante saber, né? E aí eu não vou lá tentar protestar ou tentar abrir um processo contra a emissora que exibiu uma imagem. Eu entrei lá, eu sabia que ia ser filmado. Do mesmo jeito que quando eu vou a uma passeata, quando eu vou a um show, e eu já sou informada agora, se vocês forem ver nos ingressos, está escrito, né, que aquilo pode ser filmado. Esse é o consentimento tácito. Existe, está dado. Eu entrei nesse lugar, eu vou ser filmado. Consentimento expresso são essas licenças que a gente escreve, que eu vou deixar modelos para vocês. Mas no jornalismo diário a gente não usa. No jornalismo diário, o tipo de consentimento é assim. A hora que você pega o microfone e diz: atenção, edição, gravando entrevista com a Sandra Nodari. Sandra, o que você acha da pessoa que tem dificuldade em escrever palavras na língua portuguesa que se bate na ortografia? Eu coloco o microfone e a Sandra responde, ela está respondendo de livre e espontânea vontade. Então, ao responder a uma entrevista, ela está autorizando o uso de imagem. Então, é isso que a gente se baseia. Do mesmo jeito que, se a gente está num lugar e vê uma câmera chegando, essa câmera filma, tá lá o logo Band ou no microfone, eu enxerguei e eu não fui lá dizer não me filme, eu aceitei. Então, é um contrato não verbal. Existe e é praticado no jornalismo. Até porque as reportagens do jornalismo, elas são mais voláteis, né? Elas duram menos tempo. Já no documentário, eu preciso ter sempre o documento assinado. No comercial, mais ainda, né? Na publicidade, institucionais. Vocês, quando entram na escola ou na universidade, quando entraram, devem ter feito isso, vocês assinam lá um documento permitindo que a imagem de vocês seja usada. Então, isso é uma permissão escrita, né? É um consenso por meio de um documento. Essa é a forma que protege mais a equipe. E nessa tem que ter nome, CPF, que é aquela que eu falei para vocês no começo. É bem importante pensar em como faremos isso e eu sempre vou dar os modelos para vocês. O uso da imagem mediante consentimento tácito, então é isso que eu falei para vocês, né? Estádio de futebol, expresso, são aquelas escritas que no jornalismo não dá tempo, mas quando eu faço isso de perguntar o nome, eu estou claquetando, por isso a gente chama isso de claquetar, claqueta a entrevista. E aqui, no caso de propósitos comerciais, tem sempre que assinar bem certinho, né?
Sempre por escrito para não ter problema nenhum. Eu não vou falar para vocês nessa aula do ECA e vou deixar para fazer um outro vídeo sobre isso, porque senão vai ficar muito complicado, mas eu já digo para vocês o começo. Sempre que eu vou filmar crianças e adolescentes menores de 18 anos, por mais que o pai, a mãe, o pai, a avó, a tia, quem quer que seja a pessoa responsável, assine autorizando, se a criança estiver em situação de risco, de vulnerabilidade, ela não pode assinar, ninguém pode assinar. O Estado não permite que eu mostre crianças em situação de vulnerabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda bem protege. E a gente pode discutir isso pessoalmente na aula com relação à menina estuprada pelo tio e que não teve a imagem, mas teve os dados divulgados por uma pessoa ou algumas pessoas pela internet, e isso feriu o ECA, que diz que eu não posso dar os dados das crianças para protegê-las. Então, isso a gente trabalha numa próxima aula, no próximo vídeo. Acho que eu trouxe algumas coisas importantes para vocês pensarem aqui. Os modelos estão também na pasta de vocês e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, gente. Deixa eu interromper aqui para dar um beijo maior sem a tela. Um beijo, muito obrigada. E a gente vai trabalhando com essas questões. Para vocês que estão fazendo produções de jornalismo, pensem, claquetei. Como é seu nome? Sandra Nodari. Sua profissão? Professora, jornalista, documentarista. O que você acha das pessoas que têm problema e dificuldade na língua portuguesa e ortografia? Barará, barará, barará. Pronto. Isso é suficiente, tá? Então é bem importante a gente ter essa noção, pelo menos tem sido suficiente. A pessoa sabe que está sendo gravada e permite. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo a todos e até a próxima.